Bora lá, SPSEX, tem um índice de erro alto, né? Mas a da outra lista acho que era outra. Se liga aí, gente. Duas esferas metálicas de raios RA e RB, com RA menor do que RB, beleza, estão no vácuo e isoladas eletricamente uma da outra, cada uma eletrizada com uma mesma quantidade de carga positiva. Posteriormente, as esferas são interligadas por meio de um fio condutor de capacitância desprezível e, após atingir o equilíbrio eletrostático, a esfera A vai ter uma carga QA e um potencial VA. A esfera B uma carga QB e um potencial VB. Baseado nas informações anteriores, podemos então afirmar que... Se liga aí. Pô, muito boa essa questão. Foi até bom ter aparecido aí, ó. Qual o raio que é maior? O B é maior. Então, vou desenhar esse cara menorzinho. Então, galera, eu tenho uma esfera A, uma esfera B. Eu vou eletrizar esses caras com iguais quantidades de carga. Então, mais Q para um, mais Q para o outro. Beleza, beleza. E aí? Vou colocar esses caras em contato. Vou ligar eles para um fio condutor. O que vai acontecer? Transferência de carga. E quando, pessoal, isso aqui é super importante, quando que para essa transferência de carga? Então, liguei aí, beleza? Liguei aí. Primeiro, né? Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Vai transferir carga de quem para quem? Você pode pensar, os dois são positivos. Da onde para onde vai essa carga aí? A carga, pessoal, pensa aí, tem a ver com a diferença de potencial. Vai ser o que a gente vai começar a usar daqui a pouco lá na corrente elétrica. Se eu tenho diferença de potencial, eu tenho fluxo de carga. Pode ser? Pensa assim, se eu tenho diferença de altura, energia potencial gravitacional, eu tenho fluxo de massa. A massa cai, a massa se direciona quando tem diferença de potencial. Se eu tenho diferença de temperatura, que tem uma temperatura mais quente, aqui mais fria, uma temperatura maior, temperatura menor, né? Vai ter o quê? Diferença de temperatura, vai ter fluxo de calor, energia. Aqui é análogo, se eu tenho diferença de potencial, vai ter fluxo de carga. Primeira coisa super importante aqui, você saber. Então, de cara, né? Você pode falar, as cargas são iguais, por que vai transferir? Q sobre R. As cargas podem ser iguais, a constante é a mesma, mas os raios são diferentes. Se eles são diferentes, os potenciais são diferentes. Tem DDP, tem diferente de potencial, vai ter fluxo de carga sim. Beleza. O que é o importante que você precisa saber para mim? O que significa quando ele fala após atingir o equilíbrio eletrostático? O equilíbrio eletrostático, pessoal, é justamente quando para de transferir carga. O que isso significa? Parou de transferir carga, não tem mais fluxo de carga, é porque não tem mais DDP. A diferença de potencial é zero. Ou seja, o potencial do A é igual ao do B, né? O potencial do A é igual ao do B. É ou não é? É tipo assim, se tem diferença de altura, tem queda. Se tem diferença de temperatura, tem fluxo de calor. Se tem diferença de potencial, tem fluxo de carga. Como que eu faço para não ter fluxo de calor? É só não ter diferença de temperatura. Se a temperatura de um extremo, de uma barra, for igual à temperatura do outro extremo, se não tem diferença de temperatura, não tem fluxo de calor. Se eu tenho um corpo e eu tenho um ponto que está na mesma altura, não tem diferença de energia potencial aqui, ele não vai fluir naturalmente assim. Só se tiver o quê? Diferença de altura, beleza? Então, se eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho fluxo de carga. Isso tem que estar cravado na sua mente aí. Equilíbrio eletrostático significa que os potenciais agora se igualaram. Chegou na situação de equilíbrio, não vai ter mais fluxo de carga. Por que isso é importante? Porque ele pede para eu comparar no equilíbrio, né? Potencial do A com o do B e a carga do A com a carga do B. Uai, pela definição, pessoal, se eu quero a situação de equilíbrio eletrostático, no equilíbrio, o potencial do A tem que ser igual ao do B, com certeza. Essa é a definição do equilíbrio eletrostático. Então, a primeira parte já matamos, o VA é igual ao VB, é isso que significa entrar em equilíbrio. E as cargas? Então, agora eu posso abrir aquela continha. Se o VA é igual ao VB, o que é VA? Q sobre R. KQA sobre R. Potencial de uma esfera. O que é VB? QB sobre RB. Posso cortar os Ks. Vou jogar o RB para lá multiplicando. Vai ficar RB sobre RA. Jogar o QA para cá dividindo. QB sobre QA. Olha para essa fração.
Quem que é maior do que quem? O RB é maior do que o RA. Se o RB é maior, se o numerador aqui é maior que o denominador aqui, a mesma coisa tem que acontecer aqui. O numerador desse tem que ser maior que o denominador desse. Então, quem que fica com mais carga no final? Quem tem maior raio. Então, a carga do B fica sendo maior que a do A, porque o raio dele é maior. Para os potenciais igualarem, para o potencial igualar, o cara que tem maior carga tem que ter maior raio. Para quê? Para essa conta bater, né? Se o raio é maior, a carga é maior, porque o número tem que ser igual. O potencial tem que ser o mesmo. Fechou? Muito importante essa questão, galera. Que bom que ela apareceu aí. Então tá legal.